Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito e eu acho extremamente importante, porque eu tenho uma família de peludos enorme, cada um com uma necessidade diferente, e quando o assunto é cuidar do bem-estar e saúde, para mim isso é tão importante quanto para o meu filho o Alezinho. Rodolfinho, Joaquim, todo mundo tem assim, está na mesma lista de prioridades. Por isso hoje eu estou aqui com a doutora Cris, na Clínica Inova, para a gente poder falar sobre algumas coisas e principalmente sobre os vovozinhos, sobre cães na terceira idade, que é o caso do Rodolfo. Cris, obrigada, viu? Por me deixar invadir aqui a clínica. Aliás, a gente toda vez que chega causa, porque é Joaquim, é o Rodolfo, é o Tatuí, é o tiozinho, é a Lulu, a Esmeralda, são todos que vêm aqui. E não só os cães, são todas as espécies, né, Cris? Uma turma grande. Sim. Hoje eu queria começar falando sobre o Rodolfinho, que é um chihuahua de um pouco mais de 14 anos, já é um senhorzinho, né? Um senhor. E vem enfrentando algumas novidades na saúde. E eu queria que você contasse um pouquinho o que acontece nessa transição e qual é o momento que acontece a transição da fase adulta para sênior. Gente, a fase da terceira idade, a fase sênior, que a gente já considera os pets idosos, é uma fase de muita atenção. Quando a gente está falando de raças de pequeno e de médio porte, a gente leva em consideração a idade de 7 anos. Seria a partir dos 7 anos já é considerado sênior. Quando a gente fala das raças grandes e gigantes, como é o caso da turminha de Rodésias, a gente está falando por volta de 5 anos. Quais são os cuidados importantes? A partir dessa idade, gente, o check-up precisa ser anual. Então, a gente precisa acompanhar ano a ano várias funções para que a gente garanta o máximo possível de qualidade de vida e de expectativa de vida, com certeza. Quanto importante é a escolha da alimentação, da ração para os cãezinhos na terceira idade? A ração e a alimentação é fundamental porque, gente, ela vai ser a base da imunidade, ela vai ser a base realmente da saúde. É importante uma alimentação de qualidade, então aí a gente vai pensar em rações super premium, rações quantidade balanceada, né? Então não pode ser uma ração à vontade, tem que ter lá direitinho o quanto ele precisa, e cada cão vai ter uma especificidade. Então você vai precisar de uma ração específica, por exemplo, um paciente renal vai uma alimentação específica para isso, ou simplesmente uma ração sênior, porque todo cão aí a partir da terceira idade precisa de uma ração sênior. Quais são os exames de check-up que são recomendados para serem feitos e de quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Minha recomendação como veterinária, gente, um cão de pequeno porte com 7 anos que realmente nunca fez esse check-up, ele vai precisar de um ecocardiograma para avaliar o coração, um eletrocardiograma, exames de sangue, um ultrassom abdominal para entender como é que estão os órgãos, como é que está o rim, como é que está o fígado. Esse seria um check-up básico, e aí cada pet vai precisar de uma necessidade diferente. Mas essa turminha, a partir de uma determinada idade, uma vez por ano, vai fazer tudo isso. Rodolfinho, ele já faz os exames de sangue mais frequentes porque ele tem uma condição de saúde. E que precisa ser acompanhada para poder ter longevidade e não dar susto na mamãe, né, Rodolfinho? O Rodolfinho, ele começou o ano passado a apresentar algumas questões fisiológicas que mudaram muito. Isso aconteceu tanto com ele quanto com a irmãzinha dele, que já partiu, que é a Ramona. E no caso dele, foi um pouco diferente. Se você quiser contar um pouco do quadro clínico dele. Sim. O Rodolfo, ele começou com uma perda de apetite, começou a apresentar emagrecimento, começou a apresentar algumas alterações. Como a gente faz o check-up muito frequente, a gente percebeu de uma forma bastante rápida que ele estava realmente se tornando um paciente que a gente fala de uma forma mais como um paciente renal. Então ele começou a apresentar realmente uma insuficiência renal, que é bastante frequente nessa fase dos pets e que merecem cuidados. Por que cuidados? Porque de acordo com a classificação dessa alteração renal, ele vai precisar ou de medicamentos, ou de uma ração específica, ou de um acompanhamento específico. Ele chegou realmente a ter uma crise bastante séria em novembro. Foi. Ficou alguns dias internados, a gente conseguiu reverter esse quadro e hoje pra mim foi uma felicidade ver ele, porque ele tá super bem, comeu super bem petisco, Sim. Aceitou bem os petiscos, tá realmente com disposição, mas isso graças a esse acompanhamento e sem dúvida
a dedicação de vocês, que vocês fazem todo o necessário. Eu acho que assim, quando a gente se propõe a ter um pet, algumas coisas são fundamentais. A primeira delas é ter a responsabilidade que é um ser vivo e que precisa da nossa atenção, independentemente da época da vidinha deles. O Joaquim aqui, olha, é a prova. Chegou pra gente com um pouquinho, quase um ano, e mostrou que tem muito carinho, mas tinha suas necessidades. O Rodolfo nasceu em casa. Eu participei do parto dele no dia que ele e Ramona nasceram. Eles são filhos da Penélope, minha primeira chihuahua. E eu percebo que hoje ele tem, assim, uma necessidade muito diferente do que era há 5 anos atrás. Com relação à atenção sobre a alimentação, porque a gente tem que ficar em cima para ver se ele está comendo direitinho, se ele está bebendo água. Então, você tem que estar disposto a fazer isso pelo pet. É um filho, e é um filho para sempre. Depois, as idas ao veterinário, check-up, gente, eu acho importantíssimo, assim como a vacinação. Um pet mais jovem e na melhor idade, tem mudança na carteirinha de vacinação, doutora Cris? Na verdade, a indicação das vacinas, as vacinas elas são divididas como obrigatórias e as complementares. Pensando nas obrigatórias, que é a vacina múltipla, nos casos do cão, V8 ou V10 e a raiva, a indicação do protocolo é vacinação anual. Então, todos os anos a gente vai repetir essas vacinas. Algumas necessidades específicas, e aí o veterinário é a melhor pessoa para te dizer, pode alterar e espaçar eventualmente mais, mas na maioria das vezes a vacina anual. Por que eu trouxe o Joaquim junto aqui, já que eu estou falando da terceira idade? O Joaquim, na semana passada, passou pelo dentista aqui. Ele limpou os dentinhos, tirou todo o tártaro. E uma das coisas que eu descobri que pra gente ter e manter a saúde do cãozinho em dia, os dentinhos precisam estar saudáveis também, certo, doutora? Com certeza, com certeza. Isso é um ponto que, graças a Deus, está mudando e graças à conscientização dos tutores está mudando muito dentro da veterinária. Antigamente não era comum as pessoas terem esse cuidado com os dentes. E os dentes acabam acumulando tártaro, que seria realmente aquele mau hálito, a inflamação das gengivas. Com isso, acumula bactéria e essas bactérias podem trazer vários problemas de saúde para o pet. É fundamental, sim, esse acompanhamento, tratamento periodontal, que seria a limpeza dos dentes de forma regular. E cada pet vai ter uma necessidade de frequência disso. E o que eu quero para todos, por isso que eu acho tão importante a gente sempre buscar veterinário, alimentação de qualidade, de excelência, por isso que eu não abro mão, sempre com fórmula natural em casa, independentemente da fase da vida, do tamanho de cada um deles, a gente consegue encontrar tudo. E também a doutora Cris e todo o time aqui para cuidar dessa turminha. Obrigada, viu, Cris? Imagina, obrigada mesmo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o Rodolfo, sobre o que a gente tem que fazer para os pets? Na verdade, o que eu gostaria de dizer é nós, né, como veterinários, é muito bacana a gente encontrar tutores que realmente gostam e realmente fazem o que é necessário. Hoje a veterinária avançou muito, ela tem muito a oferecer, mas a gente precisa dessa parceria para realmente conseguir levar para eles as melhores soluções. E isso é uma coisa que a gente tem conseguido e eu fico muito feliz por isso. E é por isso que eu também gosto de compartilhar com vocês, para mostrar que existe muita coisa diferente, nova, que a gente pode fazer pelos nossos pets. Aqui foi um bate-papo para falar um pouco sobre a terceira idade, sobre o Rodolfinho e sobre pequenos pontos que a gente começa jovem, como o Joaquim, para a gente conseguir ter esses bichinhos com a gente por muito e muito tempo, com saúde, com disposição e com qualidade de vida. Espero que vocês tenham curtido. Se quiserem saber sobre mais algum assunto, quiserem falar sobre algum pet em específico, pede aqui embaixo nos comentários. A gente com certeza vai gravar e vai compartilhar com vocês. Um beijo grande e até a próxima!